Olá! Vamos mergulhar hoje no mundo da linha de comando do Linux. Para muitos programadores, especialmente quem usa sistemas como Linux ou macOS, essa tela preta não é só um monte de texto. É, na verdade, uma ferramenta super poderosa e muito, mas muito eficiente. Quase todo mundo está acostumado com as interfaces gráficas, né? Aquela coisa de usar o mouse, clicar em ícones, arrastar janelas. É bem intuitivo. Mas a linha de comando é uma outra pegada. Em vez de clicar, a gente digita comandos. Pode até parecer mais difícil no começo, mas para quem programa, isso geralmente significa muito mais velocidade e controle total sobre o que está acontecendo. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai fazer uma jornada pelo básico. Vamos começar entendendo o porquê de tudo isso e depois vamos montar um kit de ferramentas, sabe? A gente vai aprender a ver arquivos com o LC, a passear pelas pastas com o CD, a criar coisas com o MKD e o CP e a organizar tudo com MV e RM. Tá, mas por que, afinal, escolher a linha de comando? Bom, para quem desenvolve, ela é a base de tudo. Ferramentas essenciais como Git, Docker ou até para gerenciar servidores, tudo passa por aqui. É o que permite fazer tarefas super complexas como a única linha de texto, dando nível de controle que as interfaces gráficas simplesmente não conseguem oferecer. Bom, a primeira coisa que a gente faz quando chega num lugar novo é, o quê? Tenta se orientar, olhar em volta, certo? Para isso, temos o nosso primeiro comando. Ele é fundamental para a gente saber onde estamos e o que tem ao nosso redor. E o comando é ls, que é uma abreviação de list, ou lista em inglês. A função dele é bem simples: listar todos os arquivos e pastas que existem exatamente no local onde a gente está no momento. Então, é bem fácil. Lá no terminal, a gente simplesmente digita ls e aperta Enter. Esse é nosso primeiro passo para, de fato, conversar com o sistema de arquivos usando só texto. E pronto, esse é o resultado. A gente vê alguns arquivos e pastas. Agora, o mais interessante aqui são as cores. O sistema dá umas dicas visuais para a gente. O azul geralmente significa que é um diretório, ou seja, uma pasta onde podemos entrar. Já o verde quer dizer que é um arquivo executável, um programa que a gente pode rodar. Beleza, agora que a gente já consegue ver o que tem por perto, qual o próximo passo? Aprender a se mover. E para isso, a gente tem duas ferramentas essenciais que trabalham juntas para ajudar na exploração. O comando cd, que vem de Change Directory, ou mudar de diretório, é como se fosse o nosso carro. É ele que permite que a gente entre naquelas pastas azuis que vimos com o comando ls. Por exemplo, para entrar na pasta PS1, a gente digita cd PS1. E repara só como o prompt, aquele texto à esquerda do cursor, muda. Ele agora mostra que estamos dentro de /workspace/PS1. É como se fosse o GPS do nosso terminal, sempre avisando onde a gente está. E aqui vão alguns atalhos que são uma mão na roda. Um ponto sozinho representa o diretório atual. 2 pontos, ... representam o diretório pai, ou seja, serve para a gente subir um nível na estrutura de pastas. Se a gente digitar cd sozinho sem mais nada, ele nos leva de volta para o nosso diretório inicial, não importa onde a gente esteja. E se em algum momento der aquele branco e a gente não souber mais onde está, o comando pwd, de Present Working Directory, nos salva. Ele mostra na tela o caminho completo de onde estamos, desde o comecinho do sistema. Acabou a história de se sentir perdido. Até agora a gente agiu mais como exploradores, né? Só olhando e se movendo pelo sistema. Agora, vamos deixar de ser turistas para virar construtores. Chegou a hora de começar a moldar o nosso próprio ambiente digital, criando espaços e arquivos novos. O comando mkdir, de Make Directory, é basicamente a mesma coisa que clicar com o botão direito e escolher Nova Pasta. Ele cria um diretório novinho com o nome que a gente quiser. Por exemplo, mkdir p72 cria uma nova pasta chamada p72. E como a gente confirma que funcionou? Horas, usando o nosso bom e velho ls. E tá lá, a pasta nova prontinha para ser usada. Em seguida, temos o cp de copy, ou copiar. Para esse comando funcionar, ele precisa de duas informações bem claras: a origem, ou seja, o que a gente quer copiar, e o destino, que é para onde a cópia vai. Agora atenção, porque aqui tem um pulo do gato. Se a gente tentar copiar um diretório inteiro só com um cp, p70, p73, vai dar um erro. Isso acontece porque o cp precisa de uma instrução extra para lidar com pastas e tudo que tem dentro. A solução é adicionar a opção "-r", de recursivo. cp-r basicamente diz para o sistema: copie esse diretório e, recursivamente, copie absolutamente tudo que tem dentro dele também.
A última parte do nosso kit de ferramentas básico tem a ver com organização e limpeza. Vamos aprender a renomear, mover e, muito importante, a remover arquivos e pastas. Imagina que a gente tem um arquivo com um erro de digitação no nome, tipo grad.c. Com o que a gente já sabe, daria para renomear em 2 passos. Primeiro a gente copia para o nome certo e depois apaga o original. Funciona? Funciona, mas não é lá muito prático, né? A solução de verdade, como a gente vê aqui, é bem mais direta. O comando mv, de move ou mover, resolve isso num passo só. Ele move o arquivo de um nome para outro, o que na prática é a forma mais eficiente de renomear qualquer coisa na linha de comando. Agora, vamos falar sobre remover coisas. Essa pergunta é importante, porque apagar arquivos na linha de comando exige muito cuidado. Existe um comando que é extremamente poderoso. É este aqui, rmrf. Vamos entender. rm é de remover. -r é de recursivo, ou seja, apagar a pasta e tudo que tem dentro. E o "-f" vem de forçar, ignorando qualquer aviso. É o equivalente a apagar algo para sempre, sem que o sistema faça nenhuma pergunta. É fundamental entender uma coisa. Na linha de comando não existe lixeira. Uma vez que algo é removido com rm, principalmente com rm-rf, já era, desapareceu para sempre. Como a fonte mesmo diz, isso pode levar a consequências desastrosas, então tem que ser usado com muita, mas muita cautela. E com isso a gente montou um kit de ferramentas que, apesar de básico, já é bem poderoso. Vamos só recapitular rapidinho os comandos que acabamos de ver para consolidar tudo isso. Então, vamos lá. ls para listar os arquivos, cd para navegar, lembrando do atalho ponto para subir de nível, mkdir para criar pastas novas, cp para copiar e não esquecer do "-r para diretórios, mv para mover ou renomear e o rm para remover, sempre lembrando de tomar muito cuidado com o "-rf". Dominar esses comandos básicos é só o primeiro passo. Eles são a base para automatizar tarefas, gerenciar projetos enormes e interagir com servidores em qualquer parte do mundo. A linha de comando não é só sobre digitar texto, é sobre construir, controlar e inovar. A questão que fica no ar é, com esse poder nas mãos, qual vai ser o primeiro problema a ser resolvido?